Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma correção completa do exame de admissão à Universidade Pedagógica, Universidade Pungwe, Universidade Likungu e Universidade Rovuma, visto que é um mesmo exame de admissão para estas quatro instituições de ensino superior, ok? Então conseguem ver que é um exame de admissão da disciplina de Biologia do ano 2025 e no cabeçalho diz que o exame contém 54 perguntas, ou seja, questões, e uma duração de 120 minutos. Então vamos fazer uma correção completa. Então, se por acaso no decorrer deste vídeo for já gostar desta resolução, só peço que te inscrevas no canal, caso não esteja subscrito, deixe ficar o seu like, comente e compartilhe também com outros estudantes que provavelmente realizaram o mesmo exame para ajudar a estimar de mais ou menos quantos valores conseguiram arrecadar na realização do mesmo, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar com a nossa resolução fazendo a questão número 1 para eles, que diz o seguinte, estamos na parte da citologia. Diz o seguinte, o número 1, o instrumento usado para observar os organelos celulares chama-se. Então, basicamente, esta pergunta é uma pergunta muito superficial. Nós já sabemos que para observarmos organelos, assim como as células, nós usamos o quê? Usamos basicamente o microscópio, que está exatamente representado na letra C, ok? Então, lupa nem seria, é uma parte. Lupa, basicamente, é um instrumento que é usado para ampliar os objetos, né? Estetoscópios, sabemos, são os médicos que usam isso, né? Para medir a frequência cardíaca por aí. E aqui, binóculos, estamos a falar de um instrumento usado também para ampliar a longa distância por aí. Então, não seria. Então, nossa resposta é exatamente a letra C. Vamos para o número 2, diz o seguinte, todas as células possuem. Então, nós queremos algo que é comum em todas as células. Vamos ver na letra A, está a dizer parede celular. A parede celular não está presente em todas as células, visto que as células animais não possuem parede celular. Então, esta não é uma coisa comum. Letra B está a dizer membrana celular, citoplasma e material genético. Sim, exatamente. Então, esta alternativa sim está correta, porque esta estuda de estrutura, ou seja, a membrana celular está presente em todas as células, o citoplasma está presente em todas as células, como material genético estamos a falar do DNA, como o RNA está presente também em todas as células. Então, essa seria a nossa resposta correta. E por que as outras estão erradas? A letra C, parede celular, também estragou. A letra D, membrana celular, citoplasma, núcleo, estragou. As células procarióticas não possuem núcleo, logo estaria errado. Vamos para o número 3, diz o seguinte, Escherichia coli é uma bactéria procarionte. Isso significa que essa bactéria faz o quê? Letra A está a dizer é parasita obrigatório. Isso aqui é um vírus, é que é parasita obrigatório, que somente vive dentro de um outro organismo vivo, ok? Então não seria. Letra B está a dizer não apresenta cromossoma. Apresenta, visto que cromossoma forma o quê? Forma basicamente é uma composição do DNA. Então vai formar, se a célula procariótica tem DNA, então tem cromossomas. Letra C está a dizer não apresenta DNA como material genético. Claro que apresenta, está errado. E aqui essa foi a letra C, né? Letra D está dizendo que não apresenta núcleo organizado, exatamente. Então a célula procariótica, ou seja, a bactéria, não apresenta núcleo. Então essa seria a nossa resposta para o número 3. Vamos para o número 4, está dizendo o seguinte, a célula representada na figura abaixo é encontrada em... Então nós conseguimos perceber que esta é uma célula eucariótica de origem animal. Então, se é uma célula eucariótica de origem animal, vamos lá, letra A está a dizer em todos os seres vivos, as bactérias não possuem esta célula, assim como os vegetais, então não seria. Letra B está a dizer os fungos, as plantas, plantas e animais, ok? Então, fungos vão possuir, sim, uma célula eucariótica e plantas também vão possuir. Plantas não vão possuir. Essa aqui é uma célula eucariótica de origem animal, não vegetal, visto que não apresenta parede celular. Então, a letra B está errada por colocar em plantas, fungos e animais. Sim, vou apresentar este tipo de célula, mas também a parede dos fungos é feita de quitina. Então, não é, letra B não é. Letra C está a dizer bactérias. Bactérias representa a célula procariótica mais simples. Então, é exatamente a célula dos animais, ok? Então, estamos a dizer representado encontrada em, ok? Então, encontrada em animais é uma célula eucariótica de origem animal, ok? Então, se é de origem animal, basicamente encontramos em animais, ok? Ok, vamos lá, mas ok. O que acontece? E, basicamente, o número 4, eu acho que vou ficar com a letra C, porque eles estão a dizer que a célula representada na figura abaixo é encontrada em... Então, se eu assumir que é uma célula eucariótica, então eu tenho que marcar a opção que tem em todos os organismos que possuem este tipo de célula eucariótica. Então, este tipo de célula vamos encontrar basicamente em fungos, plantas e animais. Então, ficaria com a letra B, ok? Essa aqui é a minha certa, ok? Apesar de, aqui já não estamos a classificar se é vegetal ou animal. Eles estão a dizer encontrado em que tipo de organismo. Então, vamos encontrar nesses todos os organismos que apresentam um tipo de célula eucariótica. Aqui não vamos classificar como sendo animal e vegetal, ok? Então, a letra D está errada. Então, nossa resposta chega a ser mesmo a letra B, fungos, plantas e animais. Vamos para o número 5, diz o seguinte, são funções vitais da célula. Então, funções vitais, vamos lá ver, letra A, nascer, crescer. Isso aqui não é uma função vital, é uma característica que todos os seres vivos apresentam, ok? Letra B está a dizer irritabilidade, ok? É a capacidade que a célula tem de responder aos estímulos externos.
Então, isso aqui é uma função vital. Homeostase é a capacidade que o organismo tem de manter o meio interno quase constante. Também é uma capacidade. E o metabolismo celular também são um conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo. Então, a nossa resposta chega a ser a letra B. É um conjunto de funções vitais da célula, ok? Então, aqui nutrição não seria um tipo de nutrição, mesmo desenvolvimento e amor são características, transporte ativo também não pode ser. Vamos para o número 6, está a dizer a função, é função da parede celular. Então, a parede celular dá o quê? Dá rigidez de sustentação. Então, exatamente a letra A nossa resposta para o número 6, ok? Sintetizar proteína, isso aqui estamos a falar de retículo endoplasmático rugoso ou ribossomas, transporte de substâncias, que são transportes passivo ou ativo por aí, e controlar toda a atividade, isso aqui seria a atividade do núcleo, então não é função da parede celular. Vamos para o número 7, está a dizer o seguinte, o transporte da água na célula se dá por, então o transporte da água, nós já sabemos que o movimento da água contra a gradiente de concentração, ou seja, de menor concentração para maior concentração, é exatamente dá-se o nome de osmose, que está representado na letra D. Pinocitose é um tipo de transporte ativo por vesículas e bomba de sódio de potássio é um tipo de transporte ativo, ok? E aqui, difusão simples é um tipo de transporte passivo, que é o movimento dissoluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. Eles já disseram o movimento da água, então não pode ser. Vamos para o número 8, a dizer o seguinte, não são seres unicelulares os seguintes. Então, seres unicelulares não são. Então, se não são unicelulares, são o quê? Multicelulares, lógico. Então, bactérias é unicelular, vírus não tem célula, então está errado isso aqui. Aqui, protozoário é unicelular, então está errado. Nós queremos aqueles que não são unicelulares. Fungos é multicelular, plantas é multicelular. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C. Bactérias é unicelulares, acabou a nossa opção. Vamos para o número 9. Sobre o ciclo celular, está correto afirmar aqui. Então, letra A está a dizer a duração do ciclo depende do estado fisiológico da célula. Exatamente isso. Então, a duração do ciclo, na verdade, vai depender do estado fisiológico em que a célula vai se encontrar. Então, esta seria basicamente a nossa resposta para o número 9. E aqui está a dizer, letra B está a dizer, altera-se em mitose e meiose? Não altera-se em mitose e meiose, visto que mitose trata-se da divisão em que vai originar, ou seja, tem a função de a principal função biológica de crescimento dos nossos tecidos ou regeneração dos nossos tecidos, enquanto que a meiose é a formação de gametas. Então são processos altamente diferentes, ok? Basicamente o que alterna é a interfase e a mitose, não entre a mitose e a meiose. Então está errado. Letra C está a dizer o seguinte, socorre, porque acho que queremos escrever só ocorre nas células de organismo multicelular. Isto está incorreto, isto está a dizer só. Somente não ocorre nos organismos multicelulares, também em organismos unicelulares vai ocorrer este ciclo celular, ok? E aqui está a dizer a letra D, na fase S ocorre a duplicação do DNA, está errado isso aqui. Na fase S, na fase G1 nesse caso, ocorre a duplicação do DNA. A duplicação do DNA ocorre na fase S, ok? Então estaria errado a letra D. Vamos para o número 10, diz o seguinte, o ciclo celular é um conjunto de eventos que ocorrem durante o período em que uma célula se forma até que ela própria se divida. Portanto, a divisão é importante, então a divisão é importante por quê? Por que a divisão celular é importante? Como a letra A está a dizer, é durante este processo que as células eucarióticas duplicam o seu DNA e ocorre a recombinação genética. Exatamente esse período em que as células duplicam seu DNA na divisão celular. Não, a duplicação do DNA ocorre antes da divisão celular, ou seja, enquanto a célula está a crescer. Estamos a falar da interfase, então está errado, ok? Por colocar a duplicação do DNA. Isso ocorre na interfase, exatamente na fase S. Então é antes de chegarmos à divisão celular, ok? Então estaria errado a letra A. Vamos para a letra B, está a dizer o seguinte, permite que as células produzam energia e realizem fotossíntese. Isso aqui tem a ver com organelos, aqui é basicamente o cloroplasto. Então nem tem nada a ver com divisão celular. Letra C está a dizer contribui para que as células transcrevam o material genético e produzam proteína. A divisão celular não é importante para a tradução na formação de proteínas, mas sim a tradução, ou seja, a formação de proteína é feita através do material genético que é produzido, ou seja, que é formado neste processo, visto que a duplicação ocorre na interfase antes da divisão, lógico, já estava a falar que ocorre durante a divisão celular, é antes da divisão celular, enquanto a célula está a crescer. Então não tem uma ação direta com a transcrição, ou seja, a formação de proteínas. Então a nossa resposta só pode ser a letra D sem lermos, né? E diz o seguinte, resulta na multiplicação e reprodução celular, exatamente. Multiplicação, estamos a falar de que? Mitose, e reprodução celular, estamos a falar de meiose, logo a divisão celular, que é dividida em mitose e meiose. Então a nossa resposta seria exatamente a letra D, ok? Vamos para o número 11, diz o seguinte, o modelo abaixo representado a configuração molecular, representa a configuração molecular da membrana celular, segundo Singer e
Nicholson, ok. Acerca do modelo proposto, assinala a alternativa incorreta. Então, nós queremos basicamente a alternativa incorreta. Vamos lá. O algarismo 1 assinala a extremidade polar, ok. Hidrofílica, pós das moléculas lipídicas, ok. Então, polar hidrofílica. Então, aqui, polar hidrofílica. Então, se estamos a dizer que se é polar, ok? É hidrofílica, tem afinidade com a água. Isso é verdade. Então, o algarismo A está a indicar as cabeças dos lípidos que estão imersas na água. Então, esta afirmação está certa, ok? É hidrofílica das moléculas lipídicas, certo? B, está a dizer o algarismo 2 assinala a extremidade apolar hidrofóbica, ou seja, tem medo da água, das moléculas lipídicas, ok? Então, o algarismo 2 está a indicar as caudas hidrofóbicas, também está certo. A letra C está a dizer o algarismo 3 assinala uma molécula de proteína. Então, o algarismo 3 aqui, 3 está a assinalar uma proteína periférica, nesse caso, não é integral, porque não atravessa a membrana. Então, isso também está certo. Então, a nossa resposta só pode ser a letra D, que sobrou, né? E diz o algarismo 4 assinala uma molécula de proteína que faz parte do glicocálice. Então, nós conseguimos perceber que esta molécula 3, 4, nesse caso, não é uma molécula de proteína, é uma molécula de carboidrato, ok? Carboidrato ligado a estes lípidos, chamamos de glicocálice, por ser um glícido, nesse caso, que é um açúcar, ok? Então, isso aqui está errada. E é a nossa incorreta que nós precisamos. Vamos para o número 12, diz o seguinte: um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou. Então, duplicou em o quê? Vamos lá, letra A vai dizer entre a fase G1 e G2 do ciclo celular. Exatamente isso. Então, o DNA duplica nesse intervalo, porque a interfase é dividida em G1, a fase S e o G2, em que a fase S está entre a fase G1 e a fase G2. Então, a duplicação vai ocorrer nesse intervalo entre G1 e G2, visto que será duplicado na fase S. Então, essa seria a nossa resposta, ok? Depois a gente vai dizer a duplicação, nesse caso, ocorre entre a prófase, está errado, isso também está errado, tudo aqui está errado, ok? Não preciso tecer nenhum comentário a respeito, nós já sabemos onde ocorre a duplicação. Então, entramos na genética, né? Segundo tópico. Vamos lá, genética e hereditariedade. 13 diz o seguinte: ao caracterizarmos os eventos da mitose e meiose, não está correto afirmar o seguinte. Então, estamos a dizer que nós queremos uma afirmação que não está correto afirmar, ok? Nós queremos o que não está certo. Então, ao caracterizarmos os eventos da mitose e meiose, não está correto afirmar aqui o seguinte. Então, vamos lá. Então, nós queremos a afirmação incorreta nesse caso, né? Vamos lá. A mitose ocorre em células somáticas, ok? Mitose, células somáticas. Isso é verdadeiro, enquanto que a meiose ocorre em células germinativas. Isso está bem certo. Nós queremos a errada. Letra B está a dizer que as células filhas, nesse caso, são geneticamente iguais à célula mãe. Está errado isso aqui. Isto verifica-se apenas na mitose, ok? Isso verifica-se na mitose, mas a nossa pergunta está a dizer ao caracterizarmos eventos da meiose e mitose. Então, este processo em que as células filhas são iguais à célula mãe é na mitose, não na meiose. Nós estamos a analisar duas coisas. Logo, a nossa letra B está errada e ficamos com ela que estão a dizer que não é correto afirmar, né? Muito bem, letra C está a dizer que a meiose garante a variabilidade genética, exatamente, tem a ver com gametas. E aqui a letra D está a dizer o seguinte: são fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Também está certo. Então, a nossa errada é exatamente a letra B. Vamos para o número 14, diz o seguinte: considerando uma célula com 6 cromossomas, 2N igual a 6, nesse caso, e que esteja em divisão, o esquema abaixo representa uma. Então, nós conseguimos perceber esse esquema trata-se de quê? Separação dos cromossomas para os lados ou para os polos opostos. Sabemos que a fase onde ocorre este processo é na anáfase. Então, se é na anáfase, nós conseguimos riscar o quê? Conseguimos riscar a letra B, que diz metafase, metafase. Então, ficamos entre A ou D. Agora, precisamos saber se é mitose ou meiose. Nós conseguimos perceber que temos 6 cromossomas. Agora, depois da divisão, nós teríamos o quê? Uma célula 2N é igual ao quê? Tem 6 cromossomas. Depois da divisão, o que vai acontecer? Vamos calcular o N. N tem que ser igual a 6 dividido por 2, isso dá 3. Ou seja, uma célula que tenha 6 cromossomas, depois de sofrer uma divisão, acabou ficando com a metade do número de cromossomas. Qual é essa característica que uma divisão possui? Em que, depois de uma divisão celular, o número de cromossomas é a metade, ou seja, o número de cromossoma da mãe, das células filhas, nesse caso, é a metade do número de cromossoma da mãe, exatamente a meiose. Então, se é a meiose, vamos ter a anáfase 1
da meiose 1, que está exatamente representado na letra A, é a nossa resposta. Então não pode ser, ok? Também aqui conseguimos perceber que aqui temos um cromossoma deste lado e um cromossoma deste lado, ok? Conseguimos perceber que temos um cromossoma deste lado e um deste lado. Automaticamente eram dois cromossomas, um do lado do outro, ou seja, cromossomas homólogos. Estavam basicamente assim, ok? Assim, três, ou seja, seis cromossomas pareados, ok? Depois da divisão, o que aconteceu? Separação desses cromossomas homólogos. Então, basicamente, a nossa resposta é a letra A, como já está marcado. Vamos para o número 15, diz o seguinte: a transmissão de características de pais para filhos chama-se. Isto aqui que uma criança iria marcar, chama-se hereditariedade, né? Lógico, transmissão de caracteres de pai para filho. Genótipo, exatamente a característica, ou seja, são os genes que esses indivíduos vão possuir, o genótipo, ok? E aqui, transdução, não seria, herança também, não seria, já vamos falar herança do que tem a ver com síndromes por aí. Então vamos para o número 16, está a dizer o seguinte: a probabilidade de um casal heterozigótico para um gene recessivo que causa albinismo ter um filho. Um filho com pigmentação normal é de. Então, basicamente, aqui também é uma coisa muito simples. O que precisa saber? Eles estão a dizer um casal heterozigótico. Então, temos aqui A azinho e casa-se com o outro A azinho. O que nós vamos originar nesse cruzamento rápido aqui? Vamos originar o quê? Este A grande com este A. Então, ficamos com este A grande nesse caso. A grande, vírgula. Este mesmo A com A pequeno, ficamos com A grande, A pequeno. E este A pequeno com A grande, ficamos com A grande, A pequeno. E este A pequeno com A pequeno, ficamos com A grande, A pequeno, A pequeno, nesse caso. Então, nós temos basicamente três filhos normais. Um filho homozigótico normal, dois filhos heterozigóticos normais, mas portadores de albinismo. E um filho albino. Agora, nós já sabemos que cada um desses filhos corresponde a 25%, ou seja, temos três filhos normais, corresponde a 25, 25 e 25. Somando todos os filhos normais, 75% e 25% de um filho albino. Então, se eles querem basicamente pigmentação normal, exatamente 75% destes filhos que vão possuir este casal, ok? Então, não tinha nada de mistério, nem precisavas fazer um quadro de Punnett. Vamos para o número 17. O número 17 diz o seguinte: uma planta A e a outra B com ervilhas amarelas. Então vamos lá começar a tirar os pontos. Então tem ervilhas amarelas, ok? A planta A e a outra B com ervilhas amarelas. Então as duas têm ervilhas amarelas, ok? E de genótipo desconhecido, muito bem, genótipo desconhecido, foram cruzadas com planta C. Foram cruzadas com planta C. Que produzem ervilhas verdes. Então produziram ervilhas verdes, ok? O cruzamento A e C originou 100% de plantas de ervilhas amarelas e o cruzamento B e C originou 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% de ervilhas verdes, ou seja, verde nesse caso. Os genótipos das plantas A, B e C são respectivamente. Então vamos lá, eita, essa pergunta, vamos lá tentar pegar os pontos aqui. Eles estão a dizer o seguinte: eles estão a dizer que temos uma planta A, então eu vou chamar este de A, ok? Opa, tá horrível isso. Vou chamar este de A, ok? Esta aqui é a planta A. Deixa eu passar bem isso aqui. Vamos lá tentar pegar os pontos. Então tem... o que nós escrevi? Eu tenho esta planta A, ok? Foi cruzada com uma outra planta, ok? Vamos lá. Foi cruzada com uma outra planta, ok? Qual foi o primeiro cruzamento? A ervilha A e B, ok? Com a ervilha B, com a planta B, ok? Vou escrever em cima mesmo, já que não está aceitado. Então, B. O cruzamento desses dois A e B originou 100% de quem? Ervilhas. Originou 100% de ervilhas amarelas. Então, nós queremos saber qual é o genótipo de A e qual é o genótipo de B. Ok? Então, se este aqui originou 100% de ervilhas amarelas, essas ervilhas amarelas, lógico que vão ser dominantes. Depois, eles disseram o seguinte: este B cruzou-se com um outro genótipo C e originou duas coisas, ok? Duas coisas, ou seja, 50% de verdes, ok? E aqui 50% de amarelos, ok? Opa, deixa eu tentar separar um pouco. Então, 50% de amarelos. Então, duas coisas. Muito bem, agora vamos lá descobrir os genótipos aqui. Vamos lá. O que eu tenho? Se esta aqui é ervilha amarela, deixa eu colocar aqui. Esta aqui é de ervilhas amarelas,
esta também, ervilhas amarelas. E os dois, quando cruzaram, geraram 100% de ervilhas amarelas. O que que acontece? O genótipo desse cara aqui, eu posso dizer que é A traço, porque pode ser, se é A traço, pode ser A homozigótico ou A heterozigótico, ok? E o mesmo acontece aqui, vai ter que ser A traço, ok? A traço. Só que eles estão a dizer que aqui, quando o B cruzou com o C, originou 50% de verde e 50% de amarelos. Então, se este aqui é A traço, vai ser homozigótico ou heterozigótico. Automaticamente, esse camarada C vai ter que ser homozigótico, Aazinho, visto que esta aqui é ervilha verde, né? Ok? Foi cruzada com uma ervilha, com uma outra ervilha nesse caso. O cruzamento bem com C originou plantas de ervilhas amarelas e verdes. Então, se é amarelas e verdes, é lógico que esse último vai ter que ser verde. E verde, na primeira lei de Mendel, é o quê? É recessivo. Se esses dois são amarelos, são dominantes, então este último verde tem que ser recessivo. E se cruzou com este camarada aqui, o A, com o B, e originou 50% de amarelo e 50% de verdes, isso implica dizer que este genótipo desse camarada aqui vai ter que ser heterozigótico, ok? Vai ter que ser heterozigótico. Então aqui vai ser Aazinho, ok? Porque se eu for a cruzar estes aqui, vamos lá, depois vamos fazer o cruzamento. Iremos obter este 50% e 50%. Agora vamos lá para cá. Vamos lá, agora para cá. O que vai acontecer? Para eu obter 100% de ervilhas amarelas, qual será o genótipo desse aqui? Vai ter que ser o quê? Vai ter que ser homozigótico dominante, ok? Homozigótico dominante. Por quê? Vamos lá fazer o cruzamento deste. Vamos fazer primeiro B, A e B. Cruzamento de A e B. Vamos ver, vamos obter 100% disso que disseram aqui. O que vai acontecer? Primeiro A azul com o primeiro A, vamos ter A, vírgula. O primeiro A azul com o segundo A pequeno, vamos ter A, até de colocar com as mesmas cores, para vocês perceberem o que eu estou a dizer aqui. Teremos A grande e A vermelho pequeno lá, A vermelho pequeno, vírgula. Agora o segundo A vermelho, ficaremos com o quê? O primeiro A vermelho deste lado aqui do A vai cruzar com o segundo, o quê? A azul de lá. Então vamos ficar com AA, vírgula. Depois o último A vermelho daqui vai cruzar com A pequeno de lá. Então vou ficar com A vermelho e A pequeno. Olha o que aconteceu aqui. Veja o que eu tenho. O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte. Fazendo o cruzamento desses, eles estão a dizer que tiveram 100% de quem? De ervilhas amarelas. Veja que todas essas são ervilhas amarelas. Por quê? Aqui é homozigótico dominante. Aqui também é heterozigótico, mas quem está a dominar é ervilha amarela. Aqui também ervilha amarela está a dominar. Aqui também ervilha amarela está a dominar. Logo, tudo isso é 100% de ervilhas amarelas. E já estamos a confirmar os que disseram aqui. Logo, o genótipo do A é exatamente A grande, A grande. E o genótipo do B, eles estão a dizer, se nós cruzarmos esses dois aqui, se nós cruzarmos A grande, A pequeno com A pequeno, vamos obter 50% de amarelo e 50% de verde. Vamos lá ver, vamos lá cruzar isto. Um cruzamento rápido aqui. É de colocar de... Vou colocar de roxo, Vamos lá. A grande deste B, azul com A pequeno de lá. Então fico com o quê? Eu estou a falar basicamente o quê? Este A com este A pequeno aqui. Eita, não dá para... Vamos lá, este A com este pequeno daqui. Conseguem ver? Então fico com A grande, A pequeno. O mesmo A com este A, o segundo A, vírgula. Vou ficar com A grande, A pequeno. Agora vou pegar este, vou trocar de cor, né? O segundo A pequeno com o A pequeno aqui, vou ficar com vírgula A pequeno, vírgula, o mesmo A com o segundo A aqui. Depois, no final, vou ficar com A pequeno, A pequeno. Olha o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, eu tenho o quê? Tenho duas coisas homozigóticas. Isso aqui, quando temos A grande, A pequeno, é o quê? Não é amarelo? Amarelo. Agora, quando temos A pequeno, é o quê? É verde, recessivo, verde. Então, nós temos o quê? Duas coisas dominantes amarelas, duas coisas recessivas que são verdes, que é 50%, 50%. Logo, nós já temos a certeza que os genótipos são exatamente esses que eu coloquei aqui. Logo, o genótipo do A, eu vou colocar aonde esta coisa aqui. Vamos lá. Ele colocar aonde? Ele colocar para cá. Vou colocar mais ou menos aqui. O genótipo do A é exatamente o que? Eles representaram por V, né? Então, o genótipo do A vai ser VV, que é a mesma coisa AA. O genótipo do B é o que? É heterozigótico dominante, este aqui. Então, o genótipo do A é este primeiro, A grande, A grande. Como colocaram VV, eu vou colocar VV. E aqui vai ser V grande e V pequeno, ok? E o genótipo do C vai ser o que? Azinho, Azinho. Como colocaram V tudo aqui, vou colocar V pequeno, V pequeno. Se querem, respectivamente, vou começar com V grande, V grande, V grande, V pequeno e V pequeno, V pequeno. Está exatamente representado onde? Está representado na letra C. Essa seria
a nossa resposta para esta pergunta, ok? Então a pergunta para este exercício é exatamente a letra C. Vamos lá apagar isto tudo aqui. Este está aí representado V grande, V grande, V grande, e V grande, V pequeno, e número 18 diz o seguinte: sobre a recombinação gênica, é correto afirmar que... Então vamos lá ver nas opções. Letra A está a dizer: a principal diferença entre os tipos de recombinação é que ocorre em etapas diferentes da mitose. Estragaram aqui etapas diferentes da mitose. Isso ocorre em meiose. Recombinação genética tem a ver com gametas, então está errada. Letra B está a dizer: este processo amplia a variabilidade das espécies. Exatamente, então a nossa resposta chega a ser a letra B, ok? Isso vai ampliar a recombinação genética e basicamente a troca de material genético nesse caso, né? Ok? Então vai ampliar mais a variabilidade das espécies, vão surgir novas espécies. Então essa seria a nossa certa. Letra C está a dizer: ocorre sempre em conjuntos de mutações gênicas, que estragaram aqui, ocorre nem sempre. Vamos lá, letra D está a dizer o seguinte: é característico dos séries de reprodução assexuada. É sexuada, visto que a sexuada não envolve intervenção de gametas, e a meiose é um processo em que envolve, está ligado diretamente com gametas, então não seria. Ok? Vamos para o número 19, diz o seguinte: o número 19 diz o seguinte: na genealogia, abaixo, os indivíduos assinalados a preto apresentam uma anomalia determinada por um gene dominante. Então, por um gene dominante. Então, estamos a falar dos indivíduos a preto, assinalados a preto. Então, os indivíduos assinalados a preto apresentam uma anomalia. E eles são o quê? São dominantes. Eles já assumiram que são dominantes. Então, se são dominantes os genes dos indivíduos a preto, eu posso dizer o seguinte: eu posso assinalar o seguinte: eu posso dizer que este camarada preto aqui vai ter que ser dominante. Então, se é dominante, posso colocar A, o primeiro A. Só que vai ser A, vírgula, traço. Por quê? Porque pode ser A homozigótico ou pode ser A azinho, heterozigótico. Eles já disseram muito bem que são dominantes. Então, se são dominantes, tem que ter um A maiúsculo, lógico, né? Estou a usar A, poderia ser outras letras, V por aí. Vamos lá. Então, se esses são dominantes, é lógico que esses são que são normais, que não estão pintados, logicamente vão ter que ser o quê? Vão ter que ser recessivos. Então, estamos a dizer que esses que estão pintados, que estão a branco, são recessivos. Então, azinho, deixa eu colocar aqui. Então, vão ter que ser azinho, azinho. Esses que estão a branco, ok? Agora, muito bem. Agora, se são azinho, azinho, todos a branco são azinho, azinho. Então, esses filhos aqui, esse outro filho a branco tem que ser azinho, azinho. Este outro filho a branco e dois azinho, azinho. Ok? Opa, nem está bem escrito isso. Vamos lá escrever bem. Então, aqui vai ser azinho, azinho. Ok? Esses filhos já brancos, todos já brancos, são azinho, azinho. Agora, vamos lá descobrir. Vamos lá ver. Se estes dois filhos já brancos são homozigóticos, isso implica dizer que um alelo veio do pai e um alelo veio da mãe. E nós já sabemos que o pai tem um alelo dominante. Se não tem um alelo dominante, o que acontece? Acontece o seguinte: vamos lá analisar este um filho vermelho aqui. Este um filho. O que acontece? Que este um alelo veio da mãe, ok? Então, este um alelo azinho pequeno vermelho veio da mãe. Agora, o outro azinho vermelho vai ter que vir de quem? Lógico, se é um filho, vai ter que vir do pai. Então, o pai vai ter que ser a grande azinho pequeno, ok? Logo, é que forma este filho aqui. Então, logo nós conseguimos perceber que este filho aqui também, este filho a preto, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser, nesse caso, heterozigótico. Ou seja, vai ter que ser o quê? A vindo do pai, visto que todos estes pretos são dominantes. Então, e se são dominantes, tem que ter um A, tem que ter uma letra maiúscula. Este A grande veio do pai. Agora, quem vai lhe doar outro alelo é exatamente a mãe. Então, um outro A há de vir da mãe. Logo, este A preto vai ser A grande, A pequeno, ok? E o mesmo acontece com esse outro filho preto pintado deste lado. Disseram que todos os pintados são dominantes. Se são dominantes, então vai ter que ter um A grande. Este A grande veio de quem? Veio do pai. Agora, para ter um alelo, um gene, precisa de um outro alelo. Há de vir de quem? Há de vir da mãe, lógico. Então, há de vir da mãe, que vai ser A pequeno. Deixa eu escrever A vermelho, né? Então, este outro gene, este outro alelo vai ter que vir de quem? Da mãe. Logo, já completei a árvore genealógica. Já completei. Agora, podemos ler as opções que aqui foram impostas, né? Eles estão a dizer o seguinte: na letra A, ou seja, analisando essa genealogia, é correto afirmar, então, letra A, apenas os indivíduos 1, 1, 2, 1 e 2, 5 são heterozigóticos. Vamos lá ver. Indivíduo 1, 1. Indivíduo 1, 1, exatamente o pai. Heterozigótico, certo? Indivíduo 1, 1, heterozigótico. Indivíduo 1, 2, 1. Indivíduo 2, 1. Indivíduo 2, 1. Está aqui. O indivíduo 2, 1, exatamente esse outro filho preto, que está aqui deste lado aqui. É heterozigótico. Então, aqui também está certo. Vamos até colocar com a mesma cor. Aqui também está certo. Indivíduo 2,5. Indivíduo 2,5 está onde? Indivíduo 2,5 é esta filha aqui. Esta filha preta deste lado aqui. Qual é o gene? É heterozigótico também, a grande azinho.
Então isto também é heterozigótico. Então se eles querem saber qual é a afirmar, é exatamente a nossa letra A, a nossa resposta, ok? Nem precisamos analisar o restante, ok? Já chegamos à conclusão. Todos os indivíduos são afetados, lógico que não são. E homozigóticos nem são. Aqui todos os indivíduos não são afetados. Está errado também. E aqui apenas indivíduo 1 e 2, 1 e 2 são homozigóticos. 1 também está errado. Isso aqui já encontramos a certa. Então seria basicamente a letra A, a nossa resposta para este número 19, ok? Muito bem. Então vamos para o número 20. O número 20 diz o seguinte. Agora eu posso apagar isto, né? Muito bem. O número 20 diz o seguinte, vamos lá para o número 20, a dizer o seguinte: os grupos sanguíneos ABO são determinados por três alelos diferentes de um único gene, IA, IB e II, ok? São esses três alelos. O conhecimento sobre estes é muito importante em casos de transfusão de sangue. Assinale a alternativa correta. Então, nós queremos a alternativa correta. Vamos lá. O dador universal não apresenta aglutinogênio nas hemácias. Agora, nós precisamos saber quem é dador universal. Essa pergunta, cara. Vamos lá. Então, qual é o esquema? Eu tenho o grupo O aqui, tenho o grupo A, tenho o grupo B e tenho o grupo AB. Grupo AB. Todas as setas saem do grupo O. Então, o grupo O doa para este cara, doa para este cara, doa para este cara aqui. Ok? Então, o dador universal é o grupo O. Se o dador universal é o grupo O, isso implica dizer que este grupo O não tem o quê? Não apresenta aglutinogênio. Aglutinogênios são proteínas do tipo, só existem dois tipos, do tipo A e do tipo B. Então esse camarada aqui não vai apresentar aglutinogênio. E se não tem aglutinogênio, é lógico, vai fazer o quê? O que vai acontecer se não tem aglutinogênio? E isso implica dizer que vai produzir o quê? Vai produzir anticorpos, ok? Anti-A e anti-B, visto que ele não tem. Se aparece uma substância, ou seja, uma substância A, ou seja, uma substância similar ao aglutinogênio do tipo A e do tipo B para combater. Então ele vai produzir ele possui aglutininas, basicamente seriam os anticorpos anti-A, que vão produzir anti-A e anti-B para combater. Se ele não tem, vai produzir, porque caso venha, ele não tem aquela proteína, então ele vai produzir para poder combater. Há de reconhecer que isto aqui é uma substância estranha, eu não tenho, então vou ter que combater, vai me fazer mal. Então isso implica dizer que ele não possui aglutinogênio, mas produz anti-A e anti-B. Então vamos lá, o dador universal, que é o grupo O, não possui aglutinogênio do tipo A e nem do tipo B. Se não possui, são substâncias estranhas. Então ele vai ter que produzir aglutinina anti-A e anti-B, porque ele não possui aglutinogênio do tipo A e do tipo B nesse caso. Então vamos lá, o dador universal não apresenta aglutinogênio, ok? Isso está certo até aqui. Na gemácia, sim. E possui aglutininas anti-A e anti-B, exatamente. Então essa aqui é a nossa resposta. É a nossa resposta. Que nem precisamos dar muitas voltas, essa seria a resposta. Depois, letra B está dizendo, nos humanos existem três grupos sanguíneos, A, B e falta o grupo O. Está errado. Aqui, se um dos pais do grupo A, ok, tudo isso aqui está errado. Não preciso perder meu tempo a analisar coisas que já encontramos já certa, ok? Muito bem, vamos para o número 21. Está dizendo o seguinte, um homem apresenta o genótipo Azinho, ou seja, heterozigótico, dominante, BBzinho, CC, DD. E a sua esposa, genótipo Azinho, homozigótico recessivo, e BBzinho, heterozigótico, dominante, e CCzinho recessivo, e DDzinho. Ok, qual é a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino e portador do gene BB? Então, se tem que ter o gene BB, então isso implica dizer que nós precisamos cruzar quem com quem que possui esse gene BB. Precisamos cruzar esse gene aqui, então vamos cruzar quem? Vamos cruzar B pequeno, cruza com quem? Vai cruzar com este camarada aqui, B pequeno também. Então, esse cruzamento vai originar basicamente o quê? Vai originar o quê? Vai originar este B cruza com este, fica com B grande, este B cruza com este, fica com vírgula, B grande, B pequeno, este B pequeno cruza com B grande, vai ficar com o quê? Vírgula, B grande, B pequeno, e este B pequeno cruza com o último B pequeno, fica com B pequeno, B pequeno. Agora, eles querem saber qual é a probabilidade de eles terem um filho B pequeno, que é este aqui. Cada um desses filhos aí corresponde a 25%, ou seja, nós temos exatamente 25% de termos um filho bem pequeno. E 25% é a mesma coisa escrever o quê? É a mesma coisa escrever 1 dividido por 4, ok? Visto que 1 dividido por 4 dá 0,25. 0,25 vezes 100 dá 25%. Então daria isto aqui. Essa seria basicamente a probabilidade de terem um filho bem pequeno, mas eles querem do sexo masculino. Qual é a probabilidade de terem do sexo masculino? Nós já sabemos o seguinte, nós sabemos que quanto aos cromossomas, nós temos o quê? Temos X para a mulher, e vamos lá supor cruzamos com XY. Vamos lá supor, XX é a mãe, XY é o pai. Agora, se nós cruzarmos estes cromossomas aqui, ficamos com XY
Ficamos com, vou colocar de roxo. Então, x vezes x, vou ficar com x aqui, cruzo x, vírgula. Depois aqui, esse mesmo x vai cruzar com o quê? Vai cruzar com y, então x, y, vírgula. Vou apagar este cruzamento que eu coloquei aqui. Depois o segundo x com o primeiro x, x. Depois o último x com o último y, vírgula, xy. Agora, nós temos aqui, o que nós sabemos? Para ser um macho, para ser um homem, precisa ser xy. Nós temos aqui x e y, ok? X e y, de 4 possibilidades, ou seja, nós temos o quê? Nós temos 2, ok? X e y dividido por 4, ok? Dividido por 4. Então, dividido por 4. Isso implica ter o que? Eu posso simplificar isso por 2, vou ficar com exatamente 1 sobre 2. Ou seja, a probabilidade de termos uma mulher é de 0,5 e a probabilidade de termos um homem é de 0,5, visto que teremos metade. Temos duas cromossomas aqui, metade, dividimos a metade. XX, mulher, XY, homem. Então, a probabilidade é de meio para os dois, assim como termos uma mulher, assim como termos um homem. Agora, nós temos duas situações. Nós queremos ter um filho em que a sua probabilidade é de ser bezinho, que é 1/4, 1 sobre 4, e termos um filho macho, ou seja, um filho homem, masculino, do gênero masculino, que é a probabilidade de quanto? 1 sobre 2. Agora, nós temos duas sentenças. Se nós temos dois números e, o que esse conectivo faz? O que nos faz-nos a multiplicação. Se nós temos o conectivo e, é multiplicação. Então, escrever isso 1 sobre 4 e 1 sobre 2 é a mesma coisa escrever 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4. 1 vezes 1 dá 1. Dividido por 2 vezes 4 dá 8. Então, a probabilidade de termos um filho bezinho e masculino é exatamente 1 sobre 8. Ok? Essa seria a probabilidade que está exatamente representada na letra B. Ok? Então, essa seria a nossa resposta. Muito bem, então já passamos parte de genética. Estava forte essa parte de genética, pai. Vamos lá, genética. Vamos para a parte de sistemática e dos seres vivos. Vamos lá. Número 22 está a dizer o seguinte: as cianobactérias, também chamadas de algas azuis, não são incluídas no reino protista. Então, não são incluídas no reino conhecido como protista, ok? Então, eles estão a dizer não estão incluídas no reino conhecido como protista, no qual encontram-se algumas microalgas. De acordo com a classificação em 5 reinos proposta por Wintaka, as cianobactérias estão inseridas no reino, então estão inseridas no reino Monera, lógico. Ok? Se não estão inclusas no reino protista, estavam inseridas no reino Monera. Protista não pode ser, fungos também não pode ser fungos, que são plantas. Vamos para o número 23, está a dizer o seguinte: ordenando as categorias taxonômicas em função daquela que alberga menor número de indivíduos para a maior para que alberga. Então, nós queremos organizar menor número de indivíduos para menor para maior. Então, identifica a sequência correta. Então, nós temos aqui gênero, família. Então, nós já sabemos o seguinte: nós temos reino, filo, depois classe, depois ordem, família, gênero e espécie. Nós sabemos o seguinte: sabemos que aqui é o mais vasto, ok? E aqui a espécie é mais restrita. Então, se nós queremos começar do mais pequeno ao mais grande, vamos ter que começar do lado direito para o lado esquerdo, ok? Então, vamos lá. Eles estão a dizer o seguinte: então, aqui na letra A, começaram com família, ordem. Então, é lógico que nossa resposta tem que começar com espécie, do menor para maior. Então, risco letra A, risco letra C. Espécie. Então, tem que ser espécie, gênero, depois o que? Família, depois ordem. Está exatamente representado na letra B, né? Está na letra B, muito bem. E aqui, letra E está errado, inverteram. Seria família, depois ordem. Então, vamos lá para o número, nesse caso, o número 24, né? Vamos para o número 24. Está a dizer o seguinte: a nomenclatura correta para a espécie humana é. Então, a nomenclatura nós já sabemos que foi o Linneu que propôs esse sistema de nomenclatura, em que propôs que o primeiro nome tem que ser escrito, ou seja, o gênero tem que ser escrito por letra inicial maiúscula e o epíteto específico inicial minúscula. Então, nós conseguimos perceber que letra A não pode, inicial maiúscula, minúscula maiúscula é o inverso, então só pode ser letra C, letra D, nesse caso, a nossa resposta, ok? E depois vamos para o número 25, está dizendo não é característica dos indivíduos do reino Monera. Então, nós queremos uma característica que não é do reino Monera. Vamos lá ver na letra A. Letra A está a dizer o seguinte: são seres unicelulares. Todos do reino Monera são unicelulares. Letra B está a dizer terem organização celular bastante simples. É uma característica do reino Monera, visto que a sua célula é muito simples. Locomovem-se por meio de pseudópodes. Isso aqui não é. Isso aqui é do reino protista. Basicamente são as amebas. Amebas se locomovem por pseudópodes, exatamente. Então, isso aqui está errado. Então, se querem A, que não é característica do reino Monera, exatamente a letra
C, ok? E letra D está a dizer causam doenças ao homem. Isso também é certo. Várias bactérias causam doença, lógico. E aqui 26 está a dizer a figura abaixo representa, então nós conseguimos perceber que esta figura aqui, este camarada aqui representa um fungo, né? Está também representando a letra B. Uma planta não pode ser, nem uma hidra, isso é um animal, um micélio é uma parte do fungo. Vamos para o número 27, está a dizer o seguinte, é um exemplo de uma planta avascular, então nós quando falamos de planta devemos lembrar de três. Estamos a falar das briófitas, pteridófitas, gimnospermicas e angiospermicas. Então, as vasculares são as primeiras, briófitas. Um exemplo das briófitas, estamos a falar dos musgos. Está exatamente representado na letra D, ok? Mangueira seria vascular, pinheiro vascular, pólipo também é vascular, é uma pteridófita. Vamos para o número 28, está a dizer o seguinte, sobre o reino animal, seleciona a afirmação incorreta. Então, nós queremos a afirmação incorreta sobre o reino animal. Vamos para a letra A, está a dizer o seguinte, os moluscos e cordados são celomados, moluscos e cordados, sim, isso aqui é verdade. Atualmente, letra B, atualmente os tinidários são chamados de serenterados, também é verdade isso aqui. Aqui, letra C, a tênia é um plantelmintes, também é verdade. Então, a nossa resposta só pode ser esta aqui, né, que sobrou. Com exceção dos crustáceos, todos os artrópodes possuem traqueia, nem todos possuem traqueias, ok? Então, está errado. É uma das características que não está correta no reino animal. Vamos para a fisiologia vegetal, já estamos na quarta parte, ok? São tecidos meristemáticos. Então, são tecidos meristemáticos, vamos lá ver. A letra A está a dizer xilema e floema primário. São tecidos meristemáticos. São tecidos meristemáticos. Xilema e floema primário. Não. Aqui eles estão a dizer são tecidos meristemáticos. Eu acho que querem uma definição exata. Então, esse xilema e floemas primário é originado pelo meristema? Não. É originado pelo procâmbio, nesse caso, pelo câmbio vascular. Então, não seria nenhum tecido meristemático. E aqui, a letra B está a dizer a isca olifoliar, isso aqui também não seria. Aqui, letra C está a dizer o seguinte, os tecidos vegetais com capacidade de realizar sucessivas divisões mitóticas. Exatamente, por quê? Temos dois meristemas, meristema primário e meristema secundário. O primário tem a função de crescimento em comprimento, visto que para crescer precisamos de divisões celulares para a multiplicação dessas células para que a planta possa crescer. E também isso acontece no meristema secundário, o crescimento em espessura. Isso implica dizer que necessita de várias divisões mitóticas para que a planta possa crescer em espessura, ok? Então seria basicamente a nossa resposta para a letra para o número 29. E letra D está dizer os tecidos que apresentam células especializadas e sem capacidade de se dividirem. Está errado aqui no final, sem capacidade de se dividirem. Se dividem, porque sem divisão, então a planta não iria crescer em comprimento ou em espessura. Número 30 está a dizer o seguinte, as trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente ocorrem por meio, então nós já sabemos a estrutura que permite as trocas gasosas exatamente lá nos estomas, ok? A partir das aberturas dos ostíolos. Então essa seria a nossa resposta correta, ok? Estroma tem a ver com cloroplastos, vasos crivados tem a ver com tecidos de condução. Isto aqui é uma parte dos estomas, né? É uma das células, é uma abertura que apresenta nos estomas. Vamos lá. Número 31 está a dizer o seguinte, é correto afirmar que a seiva bruta, então, sobre a seiva bruta, letra A está a dizer é constituído por água e matéria orgânica. Opa, estragaram aqui matéria orgânica. A matéria orgânica é seiva elaborada. Letra B é transportada através do xilema. Exatamente. Então, essa seria a nossa resposta, ok? Letra C está a dizer ascende a planta por força de gravidade. Não é por força de gravidade. Letra D está a dizer transportada através do floema. Isso aqui é exatamente a seiva elaborada, não basicamente a seiva bruta. Então vamos para o número 32, está a dizer o ciclo de Calvin ocorre. Então no ciclo de Calvin estamos a falar da fase escura da fotossíntese. Nós já sabemos na fase escura é onde acontece a fixação de dióxido de carbono e a produção da glicose. Então vamos lá ver nas opções. Letra A está a dizer síntese de compostos orgânicos. Exatamente a síntese de compostos orgânicos que ocorre no ciclo de Calvin, produção de glicose, que é um composto orgânico. E vamos ver porque que as outras estão erradas. Letra B está a dizer fixação de oxigênio. O oxigênio é liberado, não é fixado, está errado. Letra C, produção de NADP, não é produção de NADP, seria NADPH, e é produzido lá na fase clara, quando capta os hidrogênios da fotólise da água. Letra D está a dizer a liberação de CO2, CO2 não é liberado, é fixado, é o inverso da letra B, ok? Ficaria a fixação de quem? De CO2 e liberação de oxigênio, ok? Então, ficamos com a letra A resposta. Número 33 está a dizer o seguinte, assinala a alternativa que não influencia diretamente a realização da fotossíntese nas plantas. Então vamos lá ver, letra A, então nós queremos aquela que não influencia a fotossíntese. Vamos lá ver, letra A, luz, intensidade da luz, isso influencia diretamente. Concentração de dióxido é um dos fatores importantes que influencia. A altura da planta, isso não influencia, por mais que a planta seja rastejante, vai realizar fotossíntese numa boa, ok? A idade da folha, isso vai influenciar, ok? Da folha de carbono, ok? Então isso influencia. Então se é aquela que não influencia exatamente a altura da planta, nesse caso, ok? Isso não influencia na atividade fotossintética. Muito bem, então vamos para o número 34, está a dizer o seguinte, o proprietário
proprietário de, o proprietário, nesse caso, de um viveiro de plantas deseja incrementar o seu lucro com o aumento da produção de mudas provenientes de brotação. Para tanto, solicitou a orientação de um especialista que recomendou o tratamento com o hormônio vegetal, que é, então nós podemos saber, produção de quem? Produção de mudas, ok? E aqui, ok, brotação. Então eles estão a fazer um plantio de mudas, ok? Mudas basicamente serão plantação daquelas pequenas qual seria o transplante, eu acho eu, transplante, ok? De plantas que já germinaram, basicamente, né? Mas são muito pequenas. Vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: o ácido abscísico que para proporcionar o fechamento dos estomas. Como é que vamos pedir proporcionar o fechamento dos estomas? Eu acho que essas mudas ainda nem têm folhas, porque esse fechamento de estomas acontece lá, nas folhas, então isso não pode ser. Letra B está a dizer o seguinte: a alcina para promover o enraizamento de estacas. Exatamente isso. Então a nossa resposta chega a ser letra B, porque a alcina tem a função do que? Estimula o alongamento do caule e o crescimento da raiz, nesse caso, né? Ok? Então, basicamente, se para fazer a produção, aumentar a produção desta muda, vai ter que usar a alcina, porque vai estimular o enraizamento destas mudas, ok? Então, a nossa resposta é exatamente a letra B. Letra C está a dizer a citocinina para estimular a germinação. Não terá semente, só tem germinação da semente. O etileno e para identificar a maturação dos frutos. Se ainda nem começou a produzir fruto, como é que vão usar etileno para amadurecer os frutos? Não faz sentido. Então vamos para o número 35, está a dizer o seguinte: a figura abaixo representa a espécie Mimosa pudica. Essa planta conhecida popularmente como dormideira, ok? Reage ao toque com movimentos de fechamento das folhas conforme indicado. Então, se você toca, ela basicamente pode se fechar, ok? Ou se encolhe por aí. Esse exemplo de reação das plantas é conhecido como, então esse exemplo de reação é conhecido como tigmotropismo, ok? Exatamente isso que essa pessoa marcou, ok? Então, nitanistia, isso aqui tem a ver com movimento na ausência ou na ausência de luz mesmo, ok? Estamos a falar no escuro, ok? Então a planta tem tendência a se fechar. E geotropismo tem a ver com gravidade, isso aqui, simonastia, já nem me lembro o que é isso, ok? Então a nossa resposta é exatamente a letra C. Número 36 está a dizer o seguinte: o crescimento e o desenvolvimento das plantas são controladas por interações de fatores externos e internos. Entre os fatores internos destacam-se os hormônios vegetais. Vamos lá. Em especial a alcina. Opa, estou a falar de novo da alcina, gosto muito dele. O gráfico ao lado ilustra a influência da concentração de alcina no crescimento de diferentes partes das plantas. Analisando o gráfico e considerando o mecanismo de ação das alcinas, é correto afirmar, então nós queremos aquela correta, né? Vamos lá, letra A está a dizer o seguinte: o aumento, então, estão a ver que essa aqui é a concentração de alcina, raiz, gema apical e caule. Muito bem, então pouca concentração de alcina, basicamente vai inibir, vai estimular o crescimento da raiz, e um pouco mais vai estimular a gema, a ramificação dessas plantas, e muita concentração de alcina, basicamente vai estimular o crescimento do caule. Muito bem. Então vamos lá, letra A está dizendo o seguinte: o aumento da concentração da alcina promove o aumento do tamanho das raízes. O aumento da concentração de alcina promove o aumento do tamanho das raízes formadas. Não tem nada a ver com o aumento do tamanho, tem a ver com estimular o crescimento ou inibir, ok? Então não tem nada a ver com isso. Letra B está a dizer: os caules são mais sensíveis à alcina do que as raízes. Os caules são mais sensíveis à auxina do que as raízes. Não são. Os caules não são mais sensíveis, são as raízes, visto que pouca concentração da auxina na raiz estimula o seu crescimento, mas pouca concentração no caule não vai dar efeito, não é suficiente para crescer, precisa de muita concentração para crescer o caule. Então, podemos dizer que as raízes é que são mais sensíveis à auxina, não o caule. Então, isso está errado. Vamos lá, letra C está a dizer o seguinte: a faixa de concentração ótima de atuação da alcina varia somente de espécie para espécie. A taxa de atuação da concentração varia somente. Não varia somente, ok? Não varia somente de espécie para espécie. Existem outros fatores ambientais por aí que podem influenciar na taxa ótima de atuação da alcina. Então, basicamente, a nossa resposta tem que ser a letra D, né? Que sobrou. Para dizer a alcina, quando em altas temperaturas, pode ser usada como herbicida, exatamente. Então, essa seria a nossa resposta para o número
36. Vamos para o número 37 e entramos na fisiologia animal. Vamos lá. Não é um tecido animal o seguinte. Então, não é um tecido animal. Então, vamos lá. Tecido adiposo é animal. Nervoso é animal. Epiderme é animal, que localiza-se bem na superfície da nossa pele. E exatamente esclerante. Esse aqui é um tecido vegetal. Esse aqui não é um tecido animal. Ok? Número 38 a dizer o seguinte. Corpo celular, dendritos e axônio constituem basicamente um neurônio, formado por corpo celular, dendritos, corpo celular e axônio, ok? Então, exatamente isso aqui. Osteoblastos são células ósseas, plaquetas são células sanguíneas, e tecido animal mesmo. Número 39 está a dizer, no intestino delgado atuam as seguintes enzimas. Então, vamos lá ver, lactase e maltase. Nós já sabemos que no intestino delgado vai atuar, que a enzima principal é a tripsina. Então, minha resposta tem que ter tripsina, lógico. Tripsina, isso aqui é estômago. Amilase é boca. Então, exatamente aqui a letra D, tripsina e sacarase. Ok? Estas duas, lactase e maltase, são liberadas, eu acho, no estômago, senão estão a fazer confusão. Então, a nossa resposta chega a ser a letra D. Número 40 está a dizer o seguinte, a hormona que regula a quantidade de açúcar no sangue é produzida na tiroide. Chama-se, ok? Na tiroide B, chama-se diabetes. Ok, ok. Acho que, ok, a hormona que regula a quantidade de açúcar no sangue, então, ok, essa pergunta é muito estranha. Então, a letra A está a dizer, é produzida na tiroide? Não, é produzida no pâncreas. Está errado isso aqui. Chama-se diabetes. Diabetes é a doença, né? Causa, quando tivermos muita concentração. Muita ou pouca concentração? Eu acho que é muita concentração de açúcar. Então, exatamente a insulina que reduz a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Ok, ocorre apenas em mulheres? Não, ocorre também em homens. Vamos para o número 40, né? Não, 41, cara. Então, vamos para o número 41, diz o seguinte. A figura abaixo, ao lado, a figura abaixo representa ao lado. Então vamos lá ver. Então nós conseguimos perceber que aqui trata-se de o quê? Isso, trata-se de um coração. Trata-se de um coração. Então se trata-se de um coração, eu estou a ver aqui VE, que é ventrículo esquerdo, AE, aurícula esquerda, VD, ventrículo direito e AE, aurícula direita. Logo no total tem 4 cavidades. Quais são os organismos que possuem coração com 4 cavidades? Mamíferos e aves. Então, nós podemos dizer que esse aqui trata-se de um coração de um humano, ok? É um coração de um humano. Sistema circulatório das aves? Não, eles representaram um coração aqui, não um sistema, ok? Então, isso aqui não é um sistema, é um coração, basicamente. Então, trata-se de um coração. Não podemos dizer que é um sistema. O sistema circulatório das aves também possui 4 cavidades, mas aqui estão a representar estruturas que estão no coração. Então, isso aqui é um coração. Então, a alternativa certa seria a letra D, que diz o coração humano. Exatamente isto, ok? Sistema urinário não tem nada a ver. Sistema circulatório das aves também não está errado. Sistema circulação dupla também está incorreta, ok? Vamos para o número 42. Diz o seguinte, um peixe tipicamente marinho introduzido num tanque contendo água doce. Ok, analisando o balanço osmótico, podemos afirmar que, então, se é um peixe tipicamente marinho, o que vai acontecer? Um peixe tipicamente marinho, se eu coloco o peixe aqui, se eu coloco o peixe na água doce, isso implica dizer o seguinte, que dentro do peixe há muita concentração, tem muita concentração de sal em relação ao meu recipiente, que é água doce. Se isso aconteceu, isso implica dizer há um movimento de água contra gradiente de concentração, um movimento de solvente. Então a água vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, a água vai entrar dentro do peixe, ok? Então a água entra dentro do peixe. Isso implica dizer que neste meio aqui é menos concentrado, fora. E dentro do peixe tem muita concentração. O movimento da água, que é a osmose, é a passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado. E esse meio aqui é hipertônico. E este meio aqui, dentro do hipertônico, nada, né? Vamos lá. Então, este meio é hipotônico, ok? Então, este recipiente é hipo. Dentro do peixe é hiper. Então, vamos lá ver aqui. Estão a dizer o seguinte, o corpo do peixe perde água. O corpo do peixe não perde água, ganha água. Letra B está a dizer o seguinte, a perda de água do corpo do peixe. Está errado, não perde água. A água está a entrar. A água do meio externo menos concentrada, ok? Menos concentrada, tá certo? Penetra no corpo do peixe que é mais concentrado, exatamente. Então a nossa resposta é exatamente a letra C, ok? Seria a letra C a nossa resposta. A água do meio externo mais concentrada não, também não seria. Então a resposta é exatamente a letra C. Vamos para o número 43, deixa eu apagar isto. Então, o número 43 diz o seguinte, nos mamíferos as trocas gasosas ocorrem onde? Basicamente nos alvéolos pulmonares. Ele também representando a traqueia, passagem de ar brônquios, é a primeira ramificação da traqueia, e nas gueiras, não sei o que.
Vamos lá, número 44 está a dizer o seguinte: substâncias como o álcool, quando ingeridos em excesso, são consideradas tóxicas, podem ocasionar mudanças de comportamento e falta de consciência do indivíduo. Qual o órgão humano responsável pela desintoxicação? Então, nós temos o órgão responsável pela desintoxicação dessas substâncias no sangue. É a função basicamente exercida pelo fígado, ok? Então essa seria a função do fígado. Coração bombeia sangue, pâncreas basicamente é uma glândula endócrina que libera insulina e glucagon. Estômago tem a função de digestão, então não tem a função de desintoxicação. Vamos para o número 45, está a dizer o seguinte: borboleta, lula e avestruz tem como principal excreta nitrogenada respectivamente. Então é uma ordem. O que eu sei? Lula vive na água, ok? É um animal marinho. Tudo aquilo que vive na água tem como a sua base excreta, o seu composto, ou seja, tem como a sua excreta nitrogenada amônia, que é muito tóxica, precisa de muita água. Então eu já sei que a segunda coisa tem que ser amônia, ok? Tenho certeza. Aqui letra C, a segunda é ácido úrico risco, ureia risco e aqui urina risco também. Então esse também é a letra A. A resposta que diz ácido úrico para a borboleta, que é um inseto, e para a avestruz, que é uma ave também, é ácido úrico, a sua excreta nitrogenada, ok? Muito bem, vamos para o número 46, entramos na sexta parte, que é a ecologia. Está a dizer o seguinte: observe as alternativas, marque abaixo e marque aquela que apresenta a ordem correta dos níveis de organização em ecologia, do grupo mais restrito para o mais amplo. Então nós queremos, como fizeram lá, mais restrito, via onde isto, do nível, vamos lá, de organização, a ordem dos níveis mais restritos ao mais amplo, então o mais pequeno para o mais grande. Vamos lá ver. Então nós já sabemos, população, ecossistema, população, ecossistema, população é restrito, sim, mas a ordem está errada. Depois de população, um conjunto de população vai formar uma comunidade, então não pode população formar ecossistema. Letra B, população, comunidade, ecossistema, biosfera, exatamente. Por quê? Comunidade, população, nesse caso, é um conjunto de vários organismos, de mesma espécie, ok? Comunidade é um conjunto destas populações, ok? É um conjunto destas populações que vivem numa determinada área, ok? Então nós já estamos a subir, já estamos a entrar no mais vasto. Eles estão a dizer do mais restrito ao mais amplo. Então comunidade era soma, é um conjunto de organismos. População, nós juntamos muitos organismos, deixamos numa determinada região. E depois ecossistema é um conjunto desta comunidade e mais fatores abióticos. Então já estamos a subir de nível, já estamos a aumentar já estamos a expandir. E depois, no final, a biosfera seria basicamente todo o local habitável. Estamos a falar de fatores abióticos, não abióticos, por aí vai, tudo. Então, o mais vasto é a biosfera. Então, saímos do mais pequeno para o mais grande. Exatamente a nossa resposta, a letra B. Começa com população, comunidade, ecossistema e biosfera, ok? Muito bem. E aqui, para dizer comunidade, também não seria população, ecossistema, trocaram, ok? E aqui, biosfera, ecossistema, aqui é do mais vasto para o mais restrito. Eles pediram do mais restrito ao mais vasto. Então, também não pode ser. Vamos para o número 47, está a dizer o seguinte: a imagem abaixo representa, então nós conseguimos perceber que é um conjunto de várias cadeias alimentares. Um conjunto de várias cadeias alimentares representa basicamente uma teia alimentar, ok? Então isso aqui é uma teia alimentar. Cadeia alimentar é quando tem só uma sequência, aqui é uma rede de cadeias alimentares. Então o ecossistema também não pode, ok? Essa teia alimentar se encontra no ecossistema, então não pode ser. E aqui nível trófico também não pode. E vamos para o número 48, a dizer o inclinismo é considerado por muitos autores um tipo específico de, então é um tipo específico de o quê? Exatamente um tipo específico de comensalismo, ok? Comensalismo. O que seria um inclinismo? É um tipo de, é uma relação harmoniosa, ok? Uma relação harmoniosa. O que acontece? É como se fosse inclinismo, algo que vive com uma outra pessoa. Estamos a falar de uma espécie que vive dentro de uma outra espécie, mas que não a prejudica, ok? Então não prejudica. É um tipo de comensalismo. O que seria o comensalismo? Estamos a falar basicamente um animal que se alimenta de restos por aí. Estamos a falar de hienas, ok? Leões caçam, suas presas comem, deixam restos. Depois daqueles restos, as hienas vêm e comem. As hienas estão a ganhar, ou seja, estão a ganhar, mas não estão a prejudicar quem? O leão. Então é um tipo de comensalismo também. Ou seja, um parasita vive dentro de uma outra espécie, mas não prejudica, ok? Então seria um tipo de comensalismo, inclinismo. Então competição também não seria uma relação desarmoniosa, parasitismo desarmoniosa, mutualismo também não seria, ok? Vamos para o número 49, está a dizer o seguinte: a cadeia alimentar que disponibiliza uma menor quantidade de energia para os níveis superiores é composta, então é composta pelo quê? Vai ter que ter maior número de níveis próximos, visto que
O primeiro nível trófico tem mais energia. Agora, se nós tivermos muitos níveis tróficos, nós teremos uma perda de energia pelo caminho, ok? Ou seja, a transferência de um nível trófico para o outro, perda. A transferência de um outro para o outro, a perda. A transferência de até chegar lá no topo, vai chegar pouca energia. Então, se nós tivermos muitos níveis tróficos, o que vai acontecer? Lá, nos níveis superiores, irá chegar pouca energia. Então, veja, isso ver aqui nas opções. 2 níveis tróficos, 3 está a ganhar, 4 está a ganhar, 5 está a ganhar. Então, basicamente, ficaremos com letra D, 5 níveis tróficos, ok? Número 50 está a dizer o seguinte: o local onde vive onde vive uma determinada espécie é exatamente o habitat, lógico, né? O ecossistema não seria um conjunto de esses animais e fatores da biologia. Nicho é o que ele se alimenta, tudo sobre ele, ok? Comunidade é um conjunto de populações que vivem numa determinada região. Vamos lá, número 50 está a dizer o seguinte: não é exemplo de uma relação ecológica harmoniosa, o quê? Parasitismo, ok? Então, parasitismo não é uma relação harmoniosa. Parasitismo, um ganha e o outro perde, ok? Então, harmoniosa é aquele em que há troca. Outro está a ganhar e outro está a ganhar. Fazem trocas de benefícios. Então, este aqui também é micorriza, é a associação de fungo e planta. Líquens, associação de cianobactérias e fungos. Simbiose, basicamente, é este nome que dá-se a estas associações. Então, este aqui não seria. É a nossa resposta, que não é uma relação harmoniosa. Vamos para o número 52, está a dizer o seguinte: considerando a problemática de acúmulos de resíduos sólidos, indique a melhor estratégia de mitigar. Então, o que nós queremos fazer? Problemas de acúmulo de resíduos sólidos. O que nós podemos fazer para reduzir? Vamos lá ver. Letra A, queimar os resíduos? Não podemos queimar. Né? Aí vamos piorar. Podemos aumentar o aquecimento global por aí. Vamos gerar outros problemas. Vamos lá, letra B está a dizer aumento da capacidade, aumento, aumento da capacidade de lixeiras municipais, comunitárias também. Não podemos aumentar a lixeira, mano. Letra C está dizendo o seguinte: reaproveitamento dos resíduos. Exatamente, reaproveitamento dos resíduos. Estamos a falar de reciclar, fazer prática de reciclagem. Então, nós podemos reduzir de uma melhor forma, ok? Muito bem. E aqui, letra D está dizendo o seguinte: enterrar os resíduos também não pode ser. Número 53 está dizendo Moçambique, assim como muitas regiões da Terra, ressentem-se dos efeitos das mudanças climáticas. As consequências negativas das mudanças são, as consequências negativas das mudanças, basicamente, as mudanças climáticas culminam com o aquecimento global, ok? Está exatamente representado na letra D, B nesse caso, ok? Então, desenvolvimento tecnológico não estaria ligado intimamente com isso. Letra C está dizendo aumento das áreas gelidas, também não. Aumento da urbanização também não seria. Vamos para o número 54, vamos fechar com a chave de ouro. Está a dizer o seguinte: não é uma estratégia para reduzir o efeito estufa e contribuir e contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país. O seguinte, então, não é. Nós queremos aquela que não é. Lembrando que nós queremos aquela que não é uma estratégia, ok? Então vamos lá, economia do consumo de água e energia. Essa aqui é uma estratégia para contribuir o quê? Para o desenvolvimento sustentável, lógico, né? Vamos poupar, vamos consumir, economia. Vamos lá, o uso de compostos orgânicos na agricultura também é um recurso sustentável. Vamos lá, letra C está dizendo o seguinte: criação de áreas verdes. Estamos a falar de agricultura, áreas verdes, estamos a cultivar. Então é um recurso sustentável também. Então a nossa resposta pode ser letra D, que diz o uso de espécies vegetais do mangal para a produção de carvão. Isso aqui não seria. Então a nossa resposta chega a ser mesmo a letra D. E desta feita, chegamos ao final, né, da resolução. Então se chegaste até aqui, comenta aí nos comentários se chegaste até ao final, ok? E se por acaso gostaste desta grande resolução deste exame de admissão à Universidade Pedagógica, só te peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, compartilhe também com outros colegas, comente quanto é que tiveste de nota neste exame, ok? E eu vou acabando ficando por aqui e até uma próxima oportunidade.